Graça e paz mais uma vez, meus irmãos, um bom dia. Nós estamos diante do nosso Deus e não há nada mais maravilhoso do que ouvir a sua voz, do que ouvir a sua palavra. Deus tem nos permitido aprender com a história que está contada no livro de Esdras, Neemias, e aprendermos não só exatamente o que aconteceu, mas muito mais que isso. Aprendermos a respeito de Deus, do seu procedimento, do seu poder, da sua majestade. Quero convidá-los a abrir mais uma vez, portanto, o livro de Neemias, dessa vez o capítulo 8. Eu farei a leitura, versículo 1 ao 12, mas nossa exposição vai do 1 ao 18. Acompanhe comigo a leitura. É Deus quem está falando com a igreja. Leiamos com fé. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias, Maseias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, é a Tua voz que desejamos ouvir. Instrui-nos pela Tua palavra.
Ensina-nos para que possamos compreender a beleza do teu entendimento, da tua lei, a clareza do teu ensino e a glória e majestade da tua santa palavra. Abençoa-nos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já foi mencionado, para janeiro, nosso seminário de verão, nós teremos um tema muito interessante e curioso: entre razões e emoções. Por que nós estamos falando ou vamos falar desse tema? O que nos leva a falar sobre razão e emoção? O motivo é que, geralmente, em nossos dias, nós temos separado, nós temos dicotomizado aquilo que se chama de razão e aquilo que se chama de emoção. E é muito comum, até mesmo quando nós estamos em gabinetes pastorais com casais, coisas do tipo mais ou menos assim. A esposa chega e diz: pastor, você tem que ver o meu marido. Ele é só razão. Parece que não tem sensibilidade, não tem emoção nenhuma. Enquanto que o marido diz: mas veja aí que ela também é só emoção, não toma uma decisão racionalmente. Esse tipo de pensamento, que em termos bem populares pode ser ilustrado no relacionamento, é extremamente equivocado. Porque, queridos, não há ninguém que seja só razão. Não há ninguém que seja só emoção. Muito pelo contrário. Deus nos criou de uma maneira tão linda e tão bela, que nós somos levados à razão, à emoção, nós somos levados pelo nosso coração, que é o centro da nossa existência, que é o centro que movimenta o nosso ser, por motivos racionais, por motivos emotivos, mas tudo isso integrado em nosso ser. Portanto, de modo algum podemos separar tais realidades. A palavra não nos autoriza a separar. Alguns pensam de uma outra forma, outro tipo de dicotomia. Existe a alma e existe o espírito. A alma diz respeito exatamente a essas sedes das emoções, a psique. Enquanto que o espírito seria a sede dos impulsos religiosos, da espiritualidade e da fé. Esse entendimento que está muito mais sediado, está muito mais fundamentado na filosofia grega e, portanto, na sua sequência, no desenvolvimento desse tipo de pensamento hoje na psicologia secular, é extremamente equivocado diante da palavra de Deus. A verdade, queridos, é que entre razões e emoções, a saída é saber que o homem é por inteiro. Nós acabamos de observar, diante dessa exposição que temos feito, que os muros de Jerusalém foram reconstruídos. No último sermão, o reverendo Rodrigo nos mostrou que por 52 dias apenas, o povo de Deus esteve ali, pronto, construindo os muros de Jerusalém. E quase que como por um milagre, Deus fez com que o povo realmente conseguisse reconstruir esses muros, que por mais de 70 anos, quase um século, estavam destruídos. E mesmo com inimigos, mesmo com estratégias de vários inimigos de Jerusalém, inimigos do povo de Deus, Deus restaurou os muros de Jerusalém. Mas agora, a partir do capítulo 8,
o livro como um todo passa a ter uma nova ênfase. Enquanto que o capítulo 1 ao 7 enfatizava a reconstrução da cidade, tendo em vista que o templo já estava reconstruído, foi a primeira coisa que foi reconstruída ainda nos tempos de Zorobabel. Mas agora, Deus está restaurando o seu povo. Porque não adianta Deus restaurar construções, muros, se o povo que ali está não for reconstruído, não for restaurado, especialmente diante do Deus Todo-Poderoso, diante das suas práticas. É por isso que agora, a partir do capítulo 8, nós vamos observar a ação de Deus, que pela sua palavra vai ao coração do homem para restaurá-lo diante da situação de pecado, diante da situação de ignorância que o povo de Jerusalém vivia. Nós vamos observar, tanto hoje como na sequência, que havia casos terríveis, por exemplo, em que casais foram formados através de uma união mista, quer dizer, crentes em Deus, no Deus de Israel, e pagãos, ímpios, pessoas idólatras. E o relacionamento desse casamento foi de tal forma que os filhos desse casal não conheciam a língua hebraica. Que bobagem, pastor. Língua, cada um tem a sua. Mas não se esqueçam que Deus ordenou aos seus profetas que escrevesse a sua palavra, e ela foi escrita em hebraico. Ela era ensinada em hebraico. Mas aqui estava um povo que não ensinava a língua de Deus, por assim dizer, aos seus filhos. Em termos bem diretos, é como se um pai e uma mãe hoje não levasse seus filhos ao culto, não lesse a palavra de Deus aos seus filhos, nem os ensinasse a ler por conta própria, como acabamos de conversar com Pedro e André. Eles estavam, portanto, quebrando o pacto de Deus, que eles tinham firmado sendo o povo de Deus. Era necessário que Deus, portanto, pela sua palavra, restaurasse esse pacto de maneira grandiosa e maravilhosa. E é exatamente isso que estamos lendo aqui. O texto nos fala que eles estavam num tempo dentro do calendário judaico, que iniciava as festas das trombetas, que eram seguidas depois das festas de Pentecostes, entrava as festas das trombetas, que anunciava o tempo do dia da expiação. Mas eu vou mencionar isso daqui a pouco com mais clareza. E por fim, era finalizado com as festas dos tabernáculos, que nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 8 ainda. Mas o que vamos conversar hoje, finalmente, é que a palavra de Deus atinge o homem por inteiro. A palavra de Deus não age simplesmente no corpo, a palavra de Deus não age simplesmente nas emoções, a palavra de Deus não age simplesmente na razão, mas Deus toca no homem pela sua palavra por inteiro. Primeiramente, do versículo 1 ao 6, observamos que essa palavra que toca ao homem por inteiro, leva esse homem à adoração, leva esse homem ao louvor, à exaltação de Deus. Tendo terminado os muros, o povo de Deus estava reunido, veja aí o versículo 1, quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem.
Todo o povo estava congregado, todo o povo estava reunido em uma assembleia solene, como nós estamos agora. Todo o povo, tendo saído de suas casas, estava ali num pátio, ele vai dizer a localização certa, diante do portão das águas, que ficava numa região grande, próximo ali dos muros de Jerusalém. E Deus, portanto, é adorado por esse povo. Como que isso acontece? Primeiro, a palavra de Deus é lida. Eles pedem a Esdras que traga a palavra para ser lida. Mas vocês vão observar que apenas a leitura da palavra pelo escriba, pelo sacerdote Esdras, não seria suficiente, pelos motivos que eu já listei a vocês. O povo nesse período já estava há tanto tempo distanciado da palavra de Deus, distanciado do culto ao Senhor, distanciado da lei de Deus, que nem mais conheciam a língua que foi escrito. Não havia tradução, queridos. É importante vocês perceberem que eram tempos em que não havia toda essa facilidade de traduzir. Posteriormente haverá uma tradução em aramaico, depois também uma tradução em grego do Antigo Testamento, mas isso ainda não havia acontecido. Para alguém ler a lei do Senhor e entender a lei do Senhor, era necessário que realmente conhecesse a língua hebraica a qual a lei foi escrita. E, portanto, a lei de Moisés foi lida por Esdras, ou se preparou ali para fazer a leitura dessa palavra. Observe que beleza nós podemos encontrar aqui, já no primeiro momento. Observe que Deus, desde o Antigo, como no Novo, como hoje, sempre agiu pela sua palavra. É por isso que nós cremos, e muitas vezes assim somos chamados, dos crentes da palavra. Porque cremos na lei do Senhor, cremos na palavra de Deus, cremos que ela é inerrante e a autoridade última da nossa vida. Vocês viram quando foi perguntado a respeito da profissão de fé, se os irmãos se comprometem, todos vocês tiveram que fazer isso, se comprometem a se submeter à liderança e disciplina desta igreja, enquanto ela for fiel às Sagradas Escrituras. Porque a verdade é que seja eu, seja Rodrigo ou qualquer presbítero de nossa igreja, nenhum de nós tem autoridade em si mesmo, mas toda autoridade que temos é derivada da palavra, do seu ensino, porque nós somos guiados por ela, pela palavra de Deus. Portanto, estavam ali reunidos homens, mulheres, crianças, o texto nos fala, até aqueles que poderiam entender o que seria lido. Alguns intérpretes, como eu já dei indicações, acreditam que o entender aqui refere-se a pessoas que tinham dificuldade com a língua. Mas nós entendemos que é mais do que isso. Havia crianças ali, mas talvez naquele primeiro momento as crianças menores não estavam presentes, porque eu imagino que o tempo, vocês vão ver que o culto, se vocês acham que a pregação minha e de Rodrigo está muito longa, vou dizer já quantas horas durou a pregação de Esdras. O culto foi muito longo, então eu imagino a dificuldade que seria para conter crianças menores que não poderiam compreender. Então, pelo que parece, nós podemos imaginar aqui que as crianças que já tinham uma condição de compreender o que estava sendo ensinado, talvez 7, é difícil a gente precisar por causa da cultura, é uma cultura extremamente oral, então rapidamente as crianças eram dispostas a compreender, porque não havia uma preocupação mais em fazê-las ler do que elas fazê-las entender o que era dito. Mas o ponto é que havia uma instrução familiar como um todo.
É por isso que eu acho tão bonito quando nós temos esse momento de recebimento de membros, quando é uma família toda. Porque nós cremos que o nosso Deus é o Deus da família. Nós cremos que o nosso Deus e a igreja do Senhor é a igreja constituída por famílias. Porque foi assim que Deus instaurou o seu povo. E aqui nós vemos exatamente isso. Ali estavam presentes famílias. E Esdras, diz o texto, versículo 3, leu o livro em voz alta, diante da praça que ficava em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Então nós podemos imaginar aí que o amanhecer, se for que nem aqui, né, umas 5 horas da manhã, até o meio-dia, é um culto de mais ou menos aí de 6, 7 horas de pregação. Não é louvorzão não, tá, gente? Não é remexendo o corpo não. É ouvindo a palavra de Deus. Quem de vocês já participou de um culto em que houve 7 horas de pregação? Então não pode reclamar, tá vendo? Fica sentado aí que vocês vão ouvir mais um pouco. Então o povo estava ouvindo atentamente. Mas vocês sabem por quê? O povo de Deus estava ouvindo atentamente por quase, talvez 7 horas, instrução da palavra de Deus. Você já teve a oportunidade de ter, assim, alguma coisa que você gosta muito de comer? Eu sou um cara que gosta muito de hambúrguer. Muito de hambúrguer. Muito. E tem dias que eu acordo pela manhã, sonhando, ao chegar da noite, quando eu vou poder finalmente comer o hambúrguer. E quando vem, eu saboreio aquilo ali, eu estou sedento, eu faço até um ritual, tem toda uma liturgia para comer o hambúrguer. Que é um momento sagrado. Mas os irmãos entendem que aquilo que a gente deseja muito, é alguma coisa que nosso coração vai desejando, que quando chega aquele momento, é um momento de saborear, do qual nós não conseguimos de forma alguma deixar. E se eu pudesse, eu comeria 20 hambúrgueres, mas não cabe. Mas aqui está um povo sedento pela palavra de Deus, com fome. Eles foram retirados, eles foram impedidos de ler, de ouvir a palavra de Deus por muito tempo. Eles estão com fome. 7 horas passou rápido. Quando nós estamos com sede da palavra de Deus, quando nós desejamos ouvir a voz de Deus, como quem deseja comer um pudim, como quem deseja comer uma pizza, um hambúrguer. Eu estou falando comida para mexer com você mesmo. Nós não nos preocupamos com hora. Nós não nos preocupamos com o que vai acontecer depois. O que nós queremos é nos deliciar com a palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Esdras se pôs em um púlpito de madeira, e havia sacerdotes ao seu lado, homens, a liderança estavam ao seu lado. Não dá para saber exatamente, é difícil imaginar, por exemplo, que Esdras tenha lido e explicado o texto por 7 horas seguidas. Eu tenho já uma experiência, eu já estive dando uma aula de mais de 2 horas sem parar. Né? Comecei, fiz uma exposição após 1h30, depois um monte de perguntas, passou de 2 horas falando em pé. É muito cansativo. 7 horas, eu não consigo nem imaginar o que seria. Então talvez seja o caso que os homens que estavam ao lado de Esdras, talvez revezaram com ele a leitura do texto. O que nós vamos observar é que não só isso aconteceu, como havia sacerdotes que entraram entre o povo. Eram centenas de pessoas que entraram entre o povo, e como se houvesse várias pregações ao mesmo tempo. É muito difícil imaginar exatamente o que está acontecendo aqui, porque nossa estrutura litúrgica é completamente diferente, mas talvez fosse mais ou menos assim. Imagine
não havia sistema de som. Olha quantas caixas de som nós temos aqui. São 10? Estamos com 10 caixas de som aqui, para pegar uma distância, eu não sei exatamente quanto espaço tem aqui, 30 metros mais ou menos, que temos aqui, de onde eu estou falando para vocês, mais ou menos isso. Agora imagine a multidão de pessoas, um distanciamento muito maior, sem microfone. Vocês conseguem entender isso? A diferença? Então, imagine, portanto, que Esdras passou a ensinar, mas não passava muitas fileiras não. Então tinha mais um outro que passava a fazer a leitura e pegava mais um pouco, e outro, e outro. E são citados os nomes, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, são vários. É um negócio maravilhoso que estava acontecendo aqui, o povo estava sedento, eles não iam esperar o atendimento assim, não. Esdras vai falar hoje, depois vem amanhã vem outro. Não, tinha que ser tudo ao mesmo tempo. É como se estivesse acontecendo vários cultos na mesma hora. Ou várias pregações na mesma hora. O povo estava sedento. Enquanto Esdras falava, a congregação com as mãos levantadas dizia: Amém, Amém. Eu já disse a vocês, apesar dos nossos vícios de linguagem, amém é uma palavra de afirmação. Não existe amém como pergunta. Amém. Isso é verdade. Isso é verdadeiro. Eu creio nisso. Portanto, enquanto ouviam a palavra do Senhor, o povo de Deus adorava. Em rosto em terra, eles adoravam. Eles ouviam aquilo que há muito tempo eles não estavam ouvindo. São expressões espontâneas de adoração, de humilhação diante da verdade de Deus. Porque, queridos, a palavra de Deus, àqueles que creem, realmente, ela não passa despercebida. Ela muda a gente. Você já teve momentos da sua vida que você está fazendo sua devocional em casa e você está lendo uma narrativa, está lendo um trecho das Escrituras e aquilo queima no seu coração. E o texto, naturalmente, não diz tanta coisa assim, mas é Deus falando com o seu povo. E muitas vezes nós nos tornamos insensíveis à palavra do Senhor. Mas aqui está um povo sedento, que ao ouvir a lei de Deus. E veja, eles não estão lendo aqui, por exemplo, o Evangelho de João, que é mais fácil, né? Eles estão lendo provavelmente aqui Levítico, porque era o texto referente às festas que eles vão celebrar. Levítico. Já aconteceu com você lendo Levítico assim, né? E ao 7º dia, vocês devem, reunião solene, nossa, que palavra maravilhosa, louvado. Já aconteceu com você? Aqui está um povo sedento. Aqui está um povo sedento, que ouve a voz de Deus e lhe estremece o corpo. Porque a palavra de Deus nos atinge por inteiro. Não há nenhum lugar da nossa existência, da nossa vida, em que a palavra do Senhor não entre e transforme completamente. Mas a partir do versículo 7, quando o texto começa a ser explicado, aparentemente o povo humilhado começou a chorar. E é por isso que nós vamos observar que essa palavra de Deus não só nos leva à adoração, ao louvor a Deus, mas ela nos leva também à tristeza pelo pecado. Porque é isso que vai acontecer quando nós observamos a lei do Senhor, a santidade do Senhor, a beleza do Senhor. Nós somos levados a olhar para nós mesmos e vermos o quanto somos indignos, o quanto somos completamente imerecedores de qualquer coisa. E somos confrontados pelas nossas ansiedades, pelos nossos desejos de glória, de honra, diante
do Deus Todo-Poderoso, a qual somente a glória dEle deve ser manifesta em nossa vida. O povo começou e a lei vai sendo explicada, é muito curioso, porque enquanto que eles vão ficando entristecidos pela sua desobediência à lei do Senhor, enquanto eles vão ficando consternados, muitos já estavam chorando, diz o texto. Os escribas, os levitas, os sacerdotes, disseram: não é para chorar, não é hora de chorar. Nós estamos diante do Deus maravilhoso, e esse momento é um momento de festa, não é momento de chorar. É muito interessante isso, porque é esperado que as pessoas estejam diante da palavra de Deus e entristeçam diante do pecado, mas Neemias, Esdras e todos esses líderes que estavam com eles sabia que aquele momento era um momento de exaltação, de adoração a Deus. E portanto, o versículo 10 a 12 nos fala que a palavra de Deus também nos leva não só à tristeza pelo pecado, mas também à alegria da salvação. O que acontece no texto é que enquanto o povo estava chorando pelo seu pecado, talvez desesperançoso diante da beleza e da santidade de Deus, dizendo: o que será de nós diante de um Deus tão maravilhoso e nós, pecadores idólatras tão terríveis? O povo foi ensinado, veja o versículo 10. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes. E aí um dos textos que é daqueles usados atrás dos carros, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. E como todos esses textos que são tirados em caixinha de promessa e colocados em adesivo, extremamente mal interpretados, o texto aqui não está falando de uma alegria mundana, não está falando de alegria simplesmente das coisas deste mundo, porque nada naquele momento poderia alcançar um coração de pessoas que estavam tão contritas pelos seus pecados, a não ser a alegria da salvação. Se observar os salmos, por exemplo, o salmista Davi, ele mesmo diz: Senhor, restaura-me a alegria da salvação. A pior coisa que pode acontecer com um crente, a pior coisa que pode acontecer com alguém que realmente ama o Senhor, é o seu pecado lhe entristecer, é o seu pecado lhe levar a uma consciência tão terrível que ele perca as esperanças da sua própria redenção, da sua própria salvação. Mas aqui nós encontramos o povo sendo exortado a olhar para o pecado, mas também a saber que diante do poder, do amor, da graça, da misericórdia de Deus, nós somos levados a uma alegria incomparável, uma alegria que não vende no mercado, uma alegria que não vende na internet. Pode procurar no Mercado Livre, não tem essa. A alegria que não pode ser achada nesse mundo, a alegria do Senhor, a alegria da salvação. E é por isso que eles deveriam ter festa, fazer festa. Nós lemos aqui na liturgia o Salmo 65, que diz que Deus está levando alegria aos povos. Essa alegria que Deus está conduzindo a todos os povos é a alegria da redenção, é a alegria da salvação. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque o povo de Deus não é um povo triste.
O povo de Deus é um povo festeiro e alegre. Isso é uma das coisas que, infelizmente, o evangelicalismo tirou da igreja. Tirou da igreja. Muitas vezes com os pesos de uma lei completamente distinta da do Senhor, com usos e costumes completamente estranhos às Escrituras, foi nos roubado o direito de festejar, de comemorar. Eu nem estou falando da pandemia ainda, vou chegar lá. Eu estou falando dos hábitos, da cultura evangélica, que muitas vezes está viciada num pensamento de crente não pode rir, crente não pode fazer piada, crente, como ele mesmo diz aqui, vocês devem ir para casa fazer o que, gente? Comer e beber. Se segurem aí. Lá vem. Vocês acham que Esdras, Neemias, os escribas, os sacerdotes estão dizendo assim: vão para casa comer lasanha e tomar Coca-Cola? Vocês acham que era isso? Não. Não. Sabe o que eles foram fazer? Não sei nem se eu conto. Eles foram comer churrasco com cerveja. Obviamente não do jeito que a gente pensa. Eles foram comer sacrifícios ao Senhor. Inclusive, deveriam não só preparar para si a comida, mas também para aqueles que não tinham, porque a alegria tinha que ser com todo mundo. E eles foram comer e beber. Comer e beber aqui é exatamente isso, comer e beber, meus irmãos. É por isso que a gente, por causa de instruções, por causa de ensinos errados, somos levados a pensar coisas erradas a respeito da própria vontade de Deus. Eles foram levados para fazer sacrifícios, por meio, é isso inclusive que instrui o Levítico, quando fala desse momento, da festa das trombetas, depois da festa dos tabernáculos, que eu vou mencionar daqui a pouco. Em suas casas, eles comeriam o carneiro, comeriam o cordeiro, tomariam vinho, celebrariam, festejariam, mas não fica só assim. Porque além da alegria da salvação ser expressa com muita festa, Deus refez os muros, Deus refez o templo, Deus está refazendo o seu povo. Alegrem-se no Senhor. E como é que esse povo vai se alegrar? Com festa. E essa festa agora, no versículo 13 ao 18, ela finalmente vai ser expressa com adoração e gratidão da parte do povo de Deus. Veja comigo, no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º dia. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveira, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça, no portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia.
todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Olha que beleza, irmãos. Esse povo agora, eles foram participar do projeto Futuros Homens. Foram fazer lá suas próprias cabanas. Foi acampamento. E não é acampamento de carnaval no hotel não, viu, meu irmão? É acampamento fazendo a sua própria tenda. O que Deus havia instruído na sua lei? Você pode ver isso depois em Levítico capítulo 23, verso 24. Anote aí, não precisa ler agora. Depois também em Deuteronômio, eu não tenho anotado aqui, mas depois você pode procurar sobre a festa dos tabernáculos. Deus havia ordenado que o povo de Israel, por um tempo, por uma semana, vivesse em cabanas, em tendas, para que fosse lembrado dos tempos do Egito. Mas veja só, essa lembrança é muito interessante. Alguma das pessoas que estavam nesse momento aqui, celebrando essa festa dos tabernáculos, havia passado pelo Mar Vermelho? Havia? Não. Já havia se passado séculos. Por que Deus mandara que eles fizessem cabanas, morassem nelas por uma semana? Eles estavam experimentando fisicamente a providência do Senhor, como aconteceu nos tempos do Egito. Mais especificamente, quando eles foram libertos do Egito, quando estavam no deserto. Eles, portanto, puderam ali serem relembrados ou ensinados sobre a graça de Deus. Porque quando não há conforto de você ter uma casa preparada, organizada, você ter que morar uma semana em tenda, não é coisa fácil. Eu nunca servi ao exército, nunca servi às forças armadas, mas eu sei que temos irmãos aqui que já serviram, que já fizeram seus acampamentos. Eu já até fiz alguma coisa parecida com isso, mas nada comparado a ficar uma semana acampado, comendo daquilo que está ali. Só que a diferença, nesse caso aqui, é que o povo todo estava em festa. Então agora o churrasco não foi só em casa. Não bastasse, o povo se reuniu como um todo. O povo de Deus estava todo reunido e era todo mundo fazendo churrasco ali, comendo e bebendo naquelas tendas e naquele tabernáculo, em grande festa, lendo a palavra de Deus todos os dias e fazendo os sacrifícios. A estrutura desse momento envolvia no final uma assembleia, um culto solene. E é muito interessante que seja no 8º dia. Porque se eles começaram no sábado, como era normal que fizessem, o 8º dia é o domingo. Eles estariam reunidos no domingo. Meu cálculo não está errado aqui. Eles estariam reunidos, portanto, não exatamente no sábado, como nós chamamos sábado, né, no 7º dia, mas no 8º dia. Uma indicação de algo mais profundo que vai acontecer posteriormente. Por que nós não comemoramos mais a festa de tabernáculos? Você já se perguntou isso? Existem até alguns movimentos de retorno a Israel que falam, vamos fazer isso. Tal. Não precisa, sabe por quê? Porque agora nós celebramos não mais Israel montando tendas diante do Senhor. Nós agora celebramos o próprio Deus. Preste bem atenção aqui. Nós celebramos o próprio Deus que tabernaculou entre nós.
nós não precisamos mais fazer tendas para lembrar-nos do que aconteceu no Egito ou no deserto. Porque nós agora somos lembrados do próprio Deus que montou uma tenda diante de nós. Do próprio Deus que encarnou, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é tão apropriado que nós estejamos hoje estudando esse texto, considerando que nós estamos nos aproximando das festas natalinas, onde tradicionalmente nós celebramos exatamente o tabernáculo de Deus. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor nos atinge por inteiro. É ela que nos leva a adorar, é ela que nos leva a confessar nossos pecados, é ela que nos leva a agradecer ao Senhor. Hoje nós estamos celebrando os 42 anos da igreja de Casacaiada, um momento de gratidão ao Senhor, hoje à noite teremos. E é ela também que nos leva a festejar. O povo de Deus é um povo alegre, porque tem uma alegria que não está fundada em absolutamente nada deste mundo. Se amanhã, independente de que laboratório faça, a vacina realmente proceder e imunizar esse mundo inteiro, a pandemia acabar, ninguém mais está usando máscara, nós teremos grandes motivos de gratidão e alegria ao Senhor, mas nada se compara ao motivo que nós já temos hoje, porque o Verbo encarnou e habitou entre nós. Queridos, muito mais do que apenas a reconstrução dos muros físicos, muito mais do que apenas pessoas reunidas para ouvir instruções, muito mais do que isso. O texto está nos apontando para a nossa própria realidade, em que o próprio Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para habitar entre nós, e aquele bebê na manjedoura é Deus, e aquele jovem de 33 anos na cruz é Deus, e quando ele morreu, é Deus, tendo o próprio homem Jesus padecido, o homem Deus Jesus, padecido as nossas dores, sacrificando-se em nosso favor, para a nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não tem motivo para se alegrar hoje? Você não tem motivo para festejar hoje? Talvez você diga: pastor, eu tenho tantos motivos de tristeza. Irmãos, eu me atrasei hoje, porque eu fui levar minha avó no hospital. E é por isso que eu não me aproximei dos irmãos que estavam sendo recebidos por batismo. Minha avó provavelmente está com Covid, com 98 anos. E eu levei ela agora para o hospital, está fazendo os exames. Eu não tenho motivos para estar tão alegre assim. Mas eu sei que meu Redentor vive. E eu não sei o que vai acontecer com ela, não sei o que vai acontecer com minha mãe, que já está tossindo. Eu não sei. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu tenho motivos para festejar. Não importa o que vai acontecer amanhã, não importa as coisas que sucederão. A palavra do Senhor me leva a ter a certeza que não importa o que aconteça, a alegria da salvação não pode ser retirada. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor
é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos redime e nos levou a uma redenção tão maravilhosa e tão grandiosa, da qual nós só podemos nos alegrar e termos gratidão. Dá-nos, Senhor, um coração que festeja, um coração grato, um coração que te ama e que tem sede da tua palavra e que, portanto, é transformado por ela com tua glória. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio, nessa manhã, de sermos lembrados da alegria da salvação. E aqueles, ó Deus, que estão aqui, que estão passando por situações de pecados, de tristeza, de esquecerem da alegria da salvação, ou talvez nunca tiveram, alcança os seus corações, Senhor, diante de tudo isso que foi ensinado hoje. Em nome de Cristo Jesus.